Velho Vamp, como que fica o clima numa situação como essa? Pedro não foi no treino ontem, volta hoje. Eu, dando minha opinião, eu penso um pouco diferente do Mauro. Eu acho que vai ter um grande esforço pro Pedro ir embora. Não do Flamengo. Dos empresários, do Pedro. Vou pagar. Isso eu não duvido, não. Eu acho que vai ter essa... Mas tem que arrumar quem pague. A brincadeira não é barata, entendeu? O jogador custou muito dinheiro, recebe em dia, teve aumento, prorrogou... Cara, tem que ter profissionalismo. A porrada que ele tomou é uma questão policial que foi resolvida da maneira que tem que ser resolvida. E que vai ter, inclusive, processo na justiça. Vai ter um processo, pode processar o cara, ele está coberto de razão. Isso é uma coisa. Agora, se ele quer sair do clube, tem dois caminhos. Ou ele faz um acordo, tem que haver o interessado, ou ele vai brigar na justiça. Que foi uma coisa que foi especulada, que eu não sei nem se cabe agora que ele se reapresentou no trabalho, não sei nem se isso cabe. Aí tem que ser uma coisa para ser discutida pelos homens do direito, né? Se cabe ou não. Que se apresentou, voltou a treinar, então não sei nem se isso cabe. Aí uma longa história, seria uma longa história. Não, informação que eu tenho é que não vão querer uma rescisão unilateral. Não, até pela relação boa com o clube. É roubada. Mas já processou o Fluminense, né? Lá atrás e tal. Já teve essas situações aí acontecendo, né? Mesmo os empresários, mesmo jogador, essa coisa toda. Tem que ser profissional, cara. Ninguém é titular absoluto de nada, gente. Tem que brigar pela posição. Ele ficava incomodado do banco lá do Tite, na seleção brasileira? Torcia o nariz, ficava zangado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Na seleção pode ser reserva. Ele brigou lá com o Montella. O Elissácio, que é jogador de beirada, pode jogar de ponta ou jogar de centroavante. Exato. Aliás, até essa semelhança, né? Porque o Gabigol não é bem um homem de área, né? E é o titular, geralmente ele fica fora. Na seleção também, o Richarlison não é um 9-9. Ele é um atacante mais de lado do que o 9. Ele também era banco do cara. Então, assim, cara, joga, faz... Gente, é tanto jogo. Domingo mesmo, o Gabigol está suspenso. Ele vai jogar contra o Cuiabá. Certamente você vai jogar. Se tiver em condições, tu vai jogar. Agora, se tem um problema com o técnico, tem que resolver, porque não foi o técnico que bateu nele. E essa coisa da cobrança, cara... Cobrança profissional tem em qualquer área. O que não pode ter é assédio moral, humilhação, exposição da pessoa perante pública, né, perante os demais, de uma forma que vai humilhar o profissional. Isso não pode, claro. Aí é assédio moral, daí cabe processo na justiça, cabe um monte de coisa. Agora, você tem que provar que isso existe. E ele conduziu duas coisas, na minha opinião, três coisas erradas. Uma, não aquecer. Outra, da rede social, relatar algo que, segundo consta, o clube não sabia, que é essa questão da pressão sobre ele. E a outra, não tem que treinar, e não ter dado uma explicação. Ele tinha até uma ótima desculpa, um argumento, melhor dizendo, para não ir. Cara, eu tomei um soco na cara, não tô legal, não dormi direito, tô irritado, não tenho condição de treinar. O clube entenderia, claro que entenderia. E a informação que eu obtive no domingo foi que ele nem seria punido ontem. Eles iam deixar a coisa acalmar, até respeitando o momento dele, para num outro momento discutir a questão de não ter aquecido. Que eu acho também que seria bem razoável. Num outro, acalmou as coisas e tal, Pedro. Pô, você não foi aquecer e tal, que foi aquilo ali, bater um papo, tentar resolver, e se fosse o caso, ele teria que ser punido com uma multa, porque qualquer jogador tem que ser punido por isso também. Eu entendo como duas situações distintas. Agora, ontem eu vi um esforço danado, assim, de muita gente na mídia, né? Especialmente torcedor, nem conto, para responsabilizar o clube. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que você impede numa empresa que um sujeito maluco vá lá e bata no outro? Você põe um segurança entre cada funcionário, né? E aí a pergunta que eu faço é outra também. Quem tem mais responsabilidade numa situação, dessas duas situações? Um jogo na casa do adversário, dois profissionais contratados que têm o direito de transitar naquele ambiente do vestiário, um jogador e preparador físico, um vai lá e agride o outro, né? O que é mais grave? Do ponto de vista do clube, da responsabilidade do clube. Isso, ou quando o torcedor, que não tem que estar dentro do CT, invade o CT para ameaçar e eventualmente agredir o jogador. O CT é a responsabilidade do clube, e esses caras que entram, os torcedores, eles não têm que estar lá dentro. O preparador físico não era o invasor. A atitude é do indivíduo. Agora, quando o cara invade o clube, o CT, para ameaçar e até bater o jogador, isso acontece, vira e mexe, né? Há pouco tempo teve no Santos, teve no Botafogo, né? Teve mais. Vasco. Teve no Vasco. Aí ninguém fala. Corinthians. Por que não é pauta nessas horas que os jogadores vão pedir rescisão? É muito mais grave. Você está no seu ambiente de trabalho lidando com pessoas que invadiram o seu ambiente. O agressor, nesse caso, ele não é um invasor. Ele tinha que estar ali. Então, eu vejo assim como uma atitude do indivíduo gravíssima, e o clube só poderia, na minha visão, ser responsabilizado se o clube fosse conivente, leniente, omisso, e não foi o caso. Não foi o caso.
Então, assim, houve um esforço ontem enorme para responsabilizar o clube. Nossa Senhora, uma coisa assim comovente. Não tem, isso não tem. Não, mas houve. Nossa Senhora, que pelo amor de Deus. Mas na mídia... Provavelmente antes, né? Muito... Não, na minha mídia foi um esforço assim, absurdo para responsabilizar o clube. Aí a pergunta que eu faço, eu faço qualquer um, você é o presidente do clube, o que você faz para impedir que o preparador agrida o outro cara? Já teve briga dentro de campo de jogador, no Flamengo, no Fluminense, o Andrei com o Romário. Né? Em cima dos seus números aí ontem que a gente tá falando aqui, né? Eu fico no ninho pensando. Quando eu tô sozinho, eu penso mais no ninho futebol. Do Ubu, né? No meu ninho, viu, mano? Daí eu tava raciocinando assim. Quando eu tô no ninho sozinho, eu penso mais. Aí eu tava desenhando assim os números que você falou daqui, e você deu esses números hoje de aproveitamento que o Pedro de minutos com o Sampaoli e com os demais treinadores, com o Dorival, com o Vitor Pereira, com todo mundo. E a situação do Pedro é diferente. Eu vi o Pedro Raul fazendo gol agora. O Vasco liberou o melhor atacante que ele tinha, porque a torcida invadiu e tal. Liberou o Pedro Raul, fez gol agora. Tava jogando bem, meteu um golaço. Meteu um golaço, né? Aí eu tava vendo aquilo e digo, peraí, o Pedro ele tem uma situação seguinte: ele jogou a Copa do Mundo, ele bateu o pênalti contra a Croácia. Se provavelmente o Brasil passa, ele seria o titular, porque o Richardson machucou e o Gabriel Jesus também. Ele renova o contrato em 27 de janeiro até, né? Renovou em janeiro até 2027. Aonde o Pedro vai, ninguém enxerga o Pedro como reserva do Flamengo. Assim, quando eu falo assim, ó, se algum atacante lá demole, todo mundo vai falar do Pedro, que ele entra, fazia gol, todo mundo. Em algum momento, quando o Gabigol estava machucado, ele jogou bastante, depois ele se machucou, batendo pênalti. Esse ano ele foi convocado para a seleção? Foi convocado para a seleção. Senegal, então não é aquele assim, por exemplo, o Breno Lopes, esse fez gol no final, é reserva mesmo. Os demais times, todo mundo é reserva no Atlético, os caras sabem que é reserva do Paulinho e do Hulk, os caras sabem que é reserva do Rony, do Dudu, e o Pedro não, onde o Pedro vai, a imprensa olha para ele com outros olhos, os torcedores, porque sabe que é um atacante perigoso, um atacante que é status de titular e de seleção. Então não é para ter essa revolta toda mesmo, não. Se você pega o cara é reserva do Soares, o cara sabe que é reserva do Soares. O Pedro sabe que se o Gabigol saber que ele não jogou bem, o Bruno Henrique sabe que tem um Pedro ali na bota e tá todo mundo de olho nisso, que ele é um jogador de seleção. Sim. Acabou de voltar de uma Copa do Mundo, foi convocado, que nem você falou, Sim, esse ano. Pelo Ramon, né? Então, não é para estar esse time todo, não. Existe uma questão, que assim, a questão do comportamento em campo, né? O técnico, claramente, ele quer que ele tenha uma conduta diferente, com mais participação sem bola, se movimentando mais. Diz que nos treinos cobra isso dele. Cobra isso dele. Aí até hoje os colegas publicaram sobre vídeos individuais que o técnico prepara e mostra para o jogador, fala, eu quero que você faça isso. Ele até mudou um pouco o comportamento dele, isso foi discutido. Eu fiz algumas críticas, inclusive algumas atuações do Pedro, por aceitar a marcação. Jogos que ele ficava no meio dos zagueiros, ele não pegava na bola, não fazia um pivô, não participava do jogo. Falei isso aqui várias vezes, tem que participar do jogo. Então, se ele quiser ter uma carreira internacional, fora do Flamengo, ou em outro clube desse patamar, que dispute títulos aqui na América do Sul, ou em outro, ele vai ter que participar. Se ele fosse pro Palmeiras, o Abel Ferreira não ia falar para ele ficar parado dentro da área. Ele ia ter que participar sem bola também. Essa é a mesma cobrança. Porque no Palmeiras os caras todos correm sem bola. O Dudu corre sem bola, gente. O Scarpa, às vezes era quase lateral, o Rony. O Dudu lá atrás, no tempo do Filipão, para 2018, era o Dudu lá na frente, o time voltava para marcar, bola no Dudu, o Dudu resolvia. Mais jovem, 5 anos mais novo, né? Voando, e ele resolveu um monte de jogo. Dudu resolveu um monte de jogo. Bola no Dudu ia lá e resolvia. Ele descansava e os outros corriam muitas vezes por ele. Muito até se comentava, em várias discussões que eu participei, por que o Dudu não foi para a Europa e tudo? Eu via como uma das deficiências. Ele não tinha uma participação sem bola tão ativa. E agora ele tem. O atual técnico, o Abel, fez ele trabalhar mais. Todo mundo trabalha. Se ele fosse vendido naquela ocasião que o Palmeiras tentou contratá-lo, ele teria a mesma cobrança. Então, assim, o que o São Paulo está pedindo é bom para ele, gente. Se ele conseguir aprimorar seu jogo, ele pode não gostar do... Isso é que nem você tem um professor que você não gosta, que te cobra pra caramba, mas você aprende com o professor. Aí daqui a 10 anos você fala, que professor mala pesada, me dava expor, mas cara, como eu aprendi coisa com esse cara? Até hoje, ou um chefe que você trabalha, eu tive chefe também que eu aprendi muita coisa, que dava expor, reclamava. É assim, a vida é assim. E às vezes que te fazem crescer. Eu mesmo falo de chefes passados que eu tive, que se eles não tivessem me sacaneado, eu não teria crescido. Às vezes você tem uma relação difícil no dia a dia, porque o cara te cobra, o cara é exigente, o cara sabe que você pode produzir mais. Assim, eu acho que aí, não sei se é o caso do Pedro, não conheço pessoas que o cercam, mas esse eu acho que é um grande problema do jogador aqui no Brasil, que assim, se cerca muitas vezes de gente que, sabe, só quer agradar, cara, sabe? Ele pode jogar mais, ele pode ser um jogador melhor, ele pode se aprimorar, ele é bom pra caramba, um cara ótimo dentro da área, finaliza. Agora, ele pode, por exemplo, pivô. O Guerreiro é muito melhor que ele fazer um pivô. Ele é mais jogador que o Guerreiro, na minha opinião. Sim. Tem mais recursos que o Guerreiro. O Guerreiro, quando era mais novo, quero dizer.
ele pode melhorar o pivô, ele pode participar, mas ele é grande. Ele pode melhorar muito esse trabalho. Num time que joga, tentando sair jogando quando o adversário sobe a pressão, inclusive, esse cara é importantíssimo, porque o goleiro vai ter que rifar a bola, mas não vai rifar a bola rifada. Ele vai buscar uma referência na frente para o cara poder parar essa bola e construir uma jogada. Ele tem que melhorar isso, ele tem que melhorar a participação na saída de bola do adversário. São vários elementos que, pelo que eu vejo dos jogos, é o que o São Paulo cobra dele. O Gabriel entrega mais isso. O Gabriel é mais dinâmico, ele corre mais, ele participa mais. Ah, mas ele é mais pesado, ele não vai ter a dinâmica do outro. Mas ele pode ser um jogador com uma participação mais ativa no jogo. Então, se a queixa é essa coisa passa por aí. Agora, se a cobrança é feita de uma forma inadequada, grosseira, estúpida, aí é um problema. Se for, de fato, com ele, diferente dos outros, ele vai ter que levar isso adiante e resolver isso lá dentro. Se for o caso. Agora, gente, o técnico campeão do Flamengo, que todo mundo pede e tal, a torcida pede, você pede, é o campeão do esporro, que é o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus, ele é esporro público, na beira do campo, não é no Flamengo, em qualquer lugar. Agora mesmo, quando estava no Benfica, eu cheguei, não sei qual foi o jogo que eu vi, foi a Liga Europa, que ele deu um chilique lá na beira do campo com o jogador, jogou prancha. Ele não afastou o jogador lá, que os caras brigou com ele? Pois é, teve afastamento do jogador. Afastamento lá do... E no Flamengo, 2019... Os jogadores se reuniu para tirar ele, porque ele afastou o jogador. Exatamente. Em 2019, no Flamengo, depois que ele foi embora e tudo, você conversa, há relatos de que alguns jogadores chegaram a... assim, não vou dizer que o cara quis bater nele, mas o jogador chegar e falar assim, cara... Vou ver de fato com esse cara. Vou perder a paciência com esse cara, sabe? Porque assim, ele pega pesado. A gente sabe que ele pega pesado. Ele é muito exigente. Então, acho que, cara, é uma questão de ajustar e conversar e tentar resolver. O Pedro é um ótimo jogador, mas ele pode ser melhor também. E se ele for trabalhar, se ele sair do Brasil e for para a Premier League, digamos que ele sonha jogando na Premier League, ele não tem a menor ideia de que técnico ele vai encontrar lá. Ele pode encontrar um técnico super rigoroso que vai cobrar mais ainda, gente. Aí vai fazer o quê? Vai reclamar lá também? Enfim, é isso. O futebol é isso aí. A informação que eu tenho, tá? Isso é bom a gente dar informação, é que o Pedro não vai tentar uma rescisão unilateral. Tá? Porque a gente pensava isso ontem, a gente chegou a questionar, será que pode entrar na justiça? Que pode, foi o que o Mauro César falou aqui, fundamentos tem, ele foi agredido no trabalho, poderia entrar na justiça para tentar uma rescisão unilateral. Não. Isso não vai ser feito pelo Pedro, pelo staff do Pedro, até porque não há um interesse desse desgaste com o Flamengo. Pedro não quer ter esse desgaste com o Flamengo, com a torcida do Flamengo, e se for para sair, isso é uma informação que eu tenho, gostaria de sair pela porta da frente. E não de uma forma assim, na justiça, para tentar sair de uma forma unilateral. Essa é a informação que eu tenho a princípio, conversando aí com as fontes, a gente sempre corre atrás de informação aqui para trazer para vocês, e a informação que eu tenho a princípio é que não. Pedro não vai tentar uma rescisão unilateral, não vai tentar sair do Flamengo alegando uma justa causa na justiça a princípio. Não sei, acontecendo alguma coisa nos treinos, Sampaoli destratando Pedro, a gente não sabe como vai ser essa volta. Mas a princípio não tem esse interesse e, claro, a gente sabe que já tiveram alguns interesses pelo Pedro, inclusive do mundo árabe, que eu trouxe aqui, né, que tinham interesse, que chegaram a oferecer 25 milhões de euros, que o Pedro ganharia 5 vezes mais. Então, há o risco de uma saída do Pedro. Se o clima não for melhorado, não amenizarem o clima no Flamengo, pode ser que o Pedro tente aí uma proposta e leve ao Flamengo e o Flamengo tope para que o clima não fique inviável. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. E, Bruno Prado, ainda sobre essa situação do Pedro, a gente ainda vai falar também sobre o Wendel, né? Vou perguntar pro Mauro as possibilidades de fechar, né, com o Wendel antes de... até amanhã, na verdade. Antes do fim da janela. Se for pro Wendel vir pro Flamengo, seria até a janela. A gente também tem que falar sobre o Fluminense, que enfrenta o Argentinos Júniors, e desse confronto sai o rival do Flamengo ou do Olímpia na Libertadores, né? Agora, sobre a situação do Pedro, Bruno, você acha que o Pedro realmente, hoje, ele merece a reserva do Flamengo? Realmente a dupla titular tem que ser Bruno Henrique e Gabigol? Sim, acho que sim. Até pela maneira como o Sampaoli foi formando o seu time pelos últimos jogos. Hoje o Gabigol e o Bruno Henrique estão bem, são os melhores atacantes que tem o Flamengo. Mas é aquilo que foi falado aqui, é um elenco muito grande, assim, um elenco de muitos bons jogadores, de muitos jogadores de qualidade,
O Flamengo está em 3 competições, todo mundo vai ter oportunidade de jogar, e aí cabe a cada um deles aproveitar a oportunidade para jogar mais, para ter uma sequência, para entrar em jogos mais importantes. O Pedro deve jogar no fim de semana, que o Gabigol não vai jogar. Pode até entrar na quinta-feira, pode estar um jogo duro na quinta-feira, o Olímpia fechado, segurando. Você coloca o Pedro, ele pode fazer o gol e ganhar o jogo para o time do Flamengo. E aí ele vai ganhando espaço. Então, você vai ganhar lugar nesse time pelo seu desempenho, pelo que você pode entregar para a equipe, e todo mundo vai ter chance de jogar. Jogo com o Palmeiras, um jogo importante, um jogo contra o seu principal adversário dos últimos anos. Jogou Luiz Araújo, jogou Everton Cebolinha, depois entrou Arrascaeta, entrou Everton Ribeiro, então todo mundo vai ter chance de jogar. E isso tem que ficar claro. Se você está hoje num elenco com tantos jogadores de qualidade, você vai ter que brigar pelo seu espaço, e o seu espaço não vai ser em todos os jogos. Mas hoje, o jogo mais importante, final da Libertadores, a dupla seria Gabigol e Bruno Henrique. Vamp, concorda? Também. Eu sempre falei que inteiro o quadrado é esse. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. É isso aí. Eu também acho. Acho que depois da volta do Bruno Henrique, né? Depois dessa volta do Bruno Henrique, é difícil. É uma baita disputa ali pela vaga de titular. Realmente, o Bruno Henrique eu jamais tiraria. Estando 100%, pra mim a briga é Pedro e Gabigol, porque eu acho o Bruno Henrique Quem tá muito abaixo, jogar muito é o Cebolinha, cara. Sim. Não, Cebolinha tá muito não abaixo. mostrou Cebolinha nada jogava do que se demais. esperava dele. Jogar no Grêmio, na seleção, chegou a algum momento ele tá ali tete a tete com o Neymar, jogando nos jogos. Ele chegou a ser destaque, pô. Não, da Copa seleção América. da Copa América de 2019, que foi campeã da Copa América de 2019. Tá muito abaixo. O Cebolinha não tá jogando nada no Flamengo. A gente vai voltando aí pra Rádio Jovem Pan.